nos portar no momento da crise, tá? Então quero meditar com vocês em Neemias, capítulo 2. Eu vou ler aqui alguns versículos rapidinho, tá bom? E depois nós vamos dar uma esmiuçada nesse texto. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. Estava pondo, né, o vinho diante do rei. E tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito grande de maneira, e disse ao rei: vive, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolado, e tendo sido consumido as suas portas a fogo? E o rei me disse: o que me pedes agora? Então orei aos Deus dos céus. Veja só, um momento de crise na vida de Neemias, no povo de Israel. Então a primeira coisa que você e eu devemos identificar para que possamos estabelecer uma ferramenta de ataque é aonde que está a crise. Onde está o problema? Nós devemos saber. Você deve saber, precisa saber onde que está a tua dor, o teu problema, a tua luta, a tua dificuldade. Porque se o rei te perguntar qual que é a tua dor, qual que é a tua queixa, qual será a tua resposta? Né? Neemias já disse logo: olha, a cidade do meu pai, dos meus pais está assolada. Então eu e você precisamos, no momento de dificuldade, identificar aonde está a dificuldade, a raiz do problema. O que é que te causa angústia? O que é que te causa dor? Nós precisamos mentalizar isso, usar a nossa mentalidade, refletir, meditar. Espera aí, o que é que está tirando a minha paz? E aí você começa a pensar: é a família? É o carro? É o patrão? É a vizinha? O vizinho? É o fulano de tal? O que é que está tirando a tua paz? É a falta de dinheiro? Porque tem uma diferença muito grande em ter dinheiro e ser próspero. Muito grande. Mas depois eu vou trazer um texto sobre isso, só sobre isso. Um exemplo bíblico de prosperidade. Eu preciso identificar. É uma enfermidade? O que é e aonde é que está o teu problema? Depois disso, você identificando a sua situação, a sua angústia, aonde que está localizado. Porque tem pessoas, irmão, que dormem felizes e acordam tristes. E aí não sabe dizer: ué, o que aconteceu na noite que dormiu feliz e acordou triste? Nós devemos dormir felizes e acordar felizes, porque apenas dormimos. É verdade que existe uma batalha espiritual. Então nós precisamos identificar os problemas. E aqui está a primeira ferramenta poderosa desse texto. Que quando o rei perguntou, ô glória, Neemias já disse logo: eu estou triste por isso. Porque o rei sabia, o rei conhecia Neemias. O rei disse assim: peraí, você não está doente. O rei fez uma afirmação. O rei não perguntou para ele: você está doente? Não. O rei sabia que ele não estava doente. O rei sabia que ele estava angustiado de alma. Porque aqui no versículo 3, versículo 2, o rei disse: você não está doente. Isso é angústia de alma. Então veja, eu preciso identificar a raiz do problema. Não é apenas o problema, não, a raiz. Porque
Quando o mal sai, ou quando o mal tiver que sair, tem que sair pela raiz, para que não venha crescer novo mal sobre aquela raiz que ficou. Ele disse, olha, é o seguinte, estou triste por isso e por isso. A cidade dos meus pais estão quebradas, queimadas. As portas estão destruídas. Olha só. Neemias, ele estava no palácio de Suzã. Ele estava em uma fortaleza. Mas mesmo assim, ele se preocupou com a cidade de seus pais. Mesmo assim, ele se preocupou com aquelas pessoas que estavam em ruína. E essa é uma atitude nobre, e eu e você precisamos ter isso em nossa mente e nosso coração. Atitude nobre, de nobreza. Porque Neemias poderia muito bem falar assim, não, beleza. Ele ficou sabendo da informação. Vieram algumas pessoas e trouxeram a informação para ele. Ele poderia falar assim, tá bom, né, fazer o quê? Eu estou aqui, não posso fazer nada. Pode sim. Nós devemos nos compadecer daquela pessoa que está sofrendo, devemos ser nobre. Ele disse, não, como eu vou ficar